Item 42. Proposta de emenda à Constituição número 113-A de 2015, não terminativo. Reforma as instituições político-eleitorais, alterando os artigos 14, 17, 57 e 61 da Constituição Federal e cria regras temporárias para vigorar no período de transição para o novo modelo, acrescentando o artigo 101 ao ato de disposições constitucionais transitórias. Autoria, Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Antônio Carlos Valadares. Relatório. Favorável à proposta com emenda de redação de parte de seu artigo 5º e de seu artigo 11, o que permitirá a promulgação dessa parte da proposição e na forma do artigo 103.4 do Regimento Internacional Federal, pelo destaque dos demais dispositivos, para constituir proposição autônoma, conforme o texto que apresento. Com a palavra para o seu relatório ao eminente senador Antônio Carlos Valadares. Senhor presidente, essa matéria já foi amplamente discutida e debatida aqui no âmbito desta comissão. Ela é originária, como disse Vossa Excelência, da Câmara dos Deputados, mas a sua tramitação primeira aconteceu em 2007, aqui no Senado Federal. Portanto, problema de reeleição, financiamento de campanha, tudo isso consta dessa matéria, inclusive a questão do policial e do bombeiro militar, a sua reentrada, por exemplo, na corporação, caso ele desista de ser candidato ou venha perder a eleição. Acho totalmente justa que essa matéria seja autônoma, enquanto que a questão da reeleição volta para a Câmara dos Deputados. Em resumo, senhor presidente, apresentamos um requerimento a fim de constituir proposição autônoma conforme o seguinte texto consolidado. A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: e artigo 14, inciso A, 35 anos para presidente e vice-presidente da República, 29 anos para governador e vice-governador do Estado, do Distrito Federal, e assim por diante. É permitido aos partidos receber doações de recursos financeiros de bens em dinheiro de pessoas físicas ou jurídicas. Nós não consta vamos dizer assim, da permissividade política do nosso Senado. Então, em resumo, senhor presidente, a inelegibilidade no parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição Federal não se aplica aos prefeitos eleitos em 2012 e aos governadores eleitos em 2014, nem a quem o sucedeu ou substituiu nos 6 meses anteriores ao pleito subsequente, exceto se já tiverem exercido os mesmos cargos no período imediatamente anterior. Resumo, senhor presidente, é uma matéria extensa, mas que já foi objeto de apreciação desde 2007. É preciso que ela tenha seguimento, uma parte volta para a Câmara dos Deputados e uma outra parte, que é essa dos militares, constitua, não é, proposição autônoma, no sentido que seja promulgada imediatamente, se o Senado Federal resolver aprovar. Em discussão a matéria, coloca em discussão. Eu gostaria, não havendo quem discutir, somente uma observação, abusando da minha condição de presidente, senador Valadares, mas eu já tinha mencionado a Vossa Excelência, e nem voto como presidente, mas só observação que, pessoalmente, eu tenho muita resistência, que, pelo que eu vi, a proposta ficou na redução da idade para governador, vice-governador e senador para 29 anos. Não é verdade? Foi a aprovação lá da Câmara. Mas que consta... Mas vai ser remetido para lá novamente. Tá certo. É só observação, porque aqui nós tínhamos conversado antes, que me parece muito casuístico, um número cabalístico de 29, que não é 30, não é 35, é 29. Quer dizer, uma coisa, pelo menos a mim, me estranha muito. Mas, não havendo mais quem queira discutir, coloco a matéria em votação. Só os senadores que estejam de acordo com a proposta permaneçam como estão.
Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável à proposta, com a emenda número 5 CCJ de redação de parte do seu artigo 5º e de seu artigo 11, na forma do artigo 133.4 do Regimento Interno Federal, pelo destaque dos mais dispositivos para constituir proposição autônoma, conforme o texto apresentado. A matéria vai ao plenário.